Olá, eu sou o professor Antônio Carlos e hoje nós vamos falar sobre o conteúdo disposto no plano de estudo tutorado do nono ano Ensino Fundamental, no seu volume 1, para a primeira semana. Nessa primeira semana, caro aluno e cara aluna, nós vamos ter a unidade temática O Sujeito e Seu Lugar no Mundo e o objeto de conhecimento ou objeto do conhecimento, as corporações e organismos internacionais. A habilidade que nós, professores, esperamos que você venha concretizar, e absorver com esta matéria é identificar e analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. Os conteúdos que nós vamos ter adiante serão globalização e mundialização, corporações internacionais, empresas multinacionais e transnacionais, organizações internacionais, como por exemplo a ONU e a Organização Mundial do Comércio, OMC. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nós temos o Fundo Monetário Internacional, FMI. Nós temos a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Só lembrando que temos também outras habilidades de outros componentes curriculares, de forma interdisciplinar, ok? Nesse caso aqui, nós estamos falando de História. O tema é o mundo globalizado e as corporações e organismos internacionais. Então, aluno, a gente espera que você venha conhecer melhor o fenômeno da globalização e da mundialização, além de identificar e analisar o papel das empresas multinacionais, ou também chamadas de transnacionais, e organismos internacionais, a ONU, a OMC, a OCDE, e no ordenamento das relações políticas e econômicas entre os países. Antes de mais nada, é necessário então você absorver alguns conceitos importantes para que você possa então entender como que é esse fenômeno da globalização e seu impacto na vida de todos nós. A globalização tem um termo, e esse termo globalização passou a ser utilizado de forma mais frequente a partir da década de 1960. E desde então, não possui uma definição única. Nós temos aí várias definições do que vem a ser globalização. De forma geral, a globalização pode ser definida como uma maior integração e intensificação entre os países e as pessoas em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, por outro lado, nós podemos trazer o assunto da globalização como sendo algo que gera integração, conexão entre os países e seus povos. Então, globalização, bem resumido, nós podemos analogar como se fossem vários fatores que contribuem para a integração, para a conexão. Tudo que gera conexão entre os países do mundo, nós vamos ter então a ação da globalização. É tanto que dentre as suas características, nós temos aí a ligação entre as localidades, inclusive localidades distantes, impulsionando o comércio, também a movimentação de capital, de moedas, de rendas, de dinheiro. Nós temos avanços nos meios de comunicação e transporte. Tudo isso aqui se refere às características da própria globalização. Uma vez que a globalização sendo vários fatores de conexão, tudo que gera conexão entre os países e os povos do mundo, nós podemos colocar como característica da globalização. Por exemplo, os meios de comunicação. Dentro dos meios de comunicação, nós temos aí a internet. A internet é um fator de conexão? Claro que sim. Então a internet passa a ser um dos meios de comunicação e que está ligado diretamente à globalização.
certo? Nós temos também o transporte. O transporte conecta as pessoas e os países? Sim, né? Dependendo do tipo de transporte, nós temos aí o transporte ferroviário, o transporte rodoviário, o transporte aéreo, né? O transporte aéreo, principalmente, né? Um tipo de transporte aí agregado cada vez mais de recursos, né? Da comunicação, recursos da internet, da informática e da tecnologia, e com isso está aproximando cada vez mais, conectando cada vez mais os países do mundo. Isto é globalização. Mundialização é um termo que é constantemente utilizado como sinônimo de globalização, mas alguns historiadores, alguns cientistas políticos, como René, por exemplo, né, e o Renato, eles referem esse termo que envolve outros aspectos da globalização. Dá-se entender que a globalização está ligada a fatores econômicos e a mundialização envolve até mesmo a questão cultural, né? A cultura dos povos que assim se misturam e se mundializam, né? Associados então aos modos de viver, de pensar, os hábitos, os costumes das populações. Sendo assim, né, para esta aula nossa, o termo mundialização estará relacionado às mudanças, às incorporações e assimilação de hábitos e costumes de outros lugares. Portanto, quando nós falamos de uma mundialização, nós estamos referindo à questão cultural dos povos, que se misturam e se internacionalizam. Um exemplo da cultura norte-americana, dos Estados Unidos, que acaba refletindo em vários povos do mundo. Os hábitos, os costumes, né, do povo norte-americano acabam sendo reproduzidos, né, por outros povos, através da música, do teatro, da alimentação, através da TV, do rádio. Outro termo importante, né, que está dentro desse processo da globalização e da mundialização, são as organizações internacionais, certo? Essas organizações internacionais, elas surgiram, em sua maioria, né, a partir da segunda metade do século XX. No entanto, foi com o final da Guerra Fria, né, período aí político, econômico, social, tecnológico, de confronto entre duas superpotências, com dois sistemas completamente diferentes, né, o capitalismo versus o socialismo. Então, nesse período, nós tivemos, então, o surgimento de algumas organizações internacionais e que vieram, então, contribuir para a reorganização do espaço mundial após a Guerra Fria. E esses organismos, eles consolidaram, né, como atores importantes no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Após a Guerra Fria, nós tivemos aí momentos, né, de busca pela paz mundial. E alguns órgãos foram criados com esse intuito de aproximação entre os países para evitar uma possível guerra mundial. Os principais no âmbito geopolítico, econômico, humanístico, de forma global, né, nós temos aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a OTAN, o FMI, o Banco Mundial, OIT, OCDE, são organismos aí internacionais que vieram aí com o principal objetivo regulamentar e aproximar as relações entre os povos e seus países. As corporações internacionais ou empresas transnacionais, que também é um conceito presente dentro desse mundo global, porém é diferente das organizações internacionais. Quando a gente fala de corporação internacional ou uma empresa transnacional, nós estamos falando de empresas que possuem matriz, a sua sede, a sua origem e atuam em outros países. Uma empresa que possui a matriz em um país e atua em outros países, instalando as suas filiais, nós temos então a configuração de uma corporação internacional, de uma empresa transnacional. As primeiras empresas transnacionais surgiram no final do século XIX. Entretanto, só atingiram seu auge
o momento de ápice de atuação, né, após a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos ali várias empresas, depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram esse caráter internacional. A maior parte das empresas transnacionais é de origem de países industrializados, ricos e desenvolvidos, né, que possuem a sua sede nesse país e se ramificam com instalações de filiais nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, distribuindo, né, a sua forma produtiva. Muitas vezes, um determinado produto ele tem um caráter mundial, de forma que a sua produção ela foi descentralizada. Uma parte do veículo que é produzida na China, outra parte na Itália e outra parte nos Estados Unidos. Então nós temos aí a produção industrial de um veículo dividida em várias partes do mundo. Isso daí é um momento da globalização atual, onde nós percebemos então a internacionalização da produção industrial. Então, alunos, esse aqui foi o nosso conteúdo da primeira semana para o 9º ano no seu volume 1. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. É uma aula bastante simples, mas com conteúdos importantíssimos para a gente conseguir desenvolver os próximos conteúdos que virão por aí. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, para que você então possa ter acesso às futuras aulas com atividades, com conteúdos dos próximos PETs e também das próximas semanas. Forte abraço e até a próxima!